Olá pessoal, então hoje nós vamos dar início ao conteúdo de rotações na mecânica quântica. Na verdade, esse conteúdo aqui é especificamente sobre momento angular. Nós vamos trabalhar com momento angular. É impossível você falar de rotações na mecânica quântica sem necessariamente falar de momento angular. E vice-versa, ou seja, o momento angular, como nós vamos ver aqui, né, ele é o gerador de rotação na mecânica quântica, e os estados quânticos podem ser rotacionados, né, numa visão espacial, né, usando, obviamente, o operador de rotação como um gerador. Então, nós vamos fazer aqui desde o básico, ou seja, eu vou começar com a ideia de rotação do contexto clássico, né, do contexto puramente geométrico, e, posteriormente, nós vamos introduzir, via postulados, né, algumas conexões que nós podemos fazer entre as rotações que nós conhecemos do ponto de vista geométrico e as rotações no contexto da mecânica quântica. Porque nós já vimos aqui em algumas situações que tanto o operador momento angular orbital, né, como o momento angular intrínseco de spin, eles têm origens distintas na mecânica quântica. O momento angular orbital ele é um momento angular que vem, né, do produto vetorial entre posição e momento. Em contrapartida, o spin, na verdade, ele não vem a partir desse tipo de relação. Então é por isso que, apesar dos dois serem chamados de momentos angulares, né, eles devem ser introduzidos no contexto, na teoria da mecânica quântica, via, né, e muitas vezes, via postulado. Tá bom? Então, para a gente estabelecer uma conexão interessante aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o caso básico de rotação, né, geométrica, né? Ou seja, nós vamos estudar aqui uma rotação do ponto de vista, primeiramente, geométrico, né? Aí você vai voltar lá para os conteúdos de geometria analítica, né? Onde nós podemos estudar, por exemplo, a rotação no plano XY. Né? Então, vou colocar aqui um eixo XYZ. E a orientação do eixo é muito importante, tem que obedecer aqui às ordens, né, de orientação correta do produto vetorial, por exemplo, do x, vetor y tem que dar ao nosso eixo z, né, os vetores unitários aqui de cada eixo, eles devem ser correlacionados através de produtos vetoriais, né, e obedecer às regras de produto vetorial, né. E nós vamos fazer aqui uma rotação, né, de um certo vetor r, por exemplo, que vai rotacionar a partir de um ângulo φ1, por exemplo, para um outro ângulo φ2, tá bom? Então esse φ2 aqui é basicamente o ângulo final e o φ1 é o nosso ângulo inicial desse vetor r que foi rotacionado no plano. Então φ1 é o nosso ângulo inicial, φ2, né, é o ângulo final, tá bom? Com isso, nós podemos dizer que φ2 menos φ1 é o nosso ângulo de rotação θ. Né? Então, esse θ aqui é o nosso ângulo de rotação. Em que eixo? Né? Em torno do eixo Z. Né? Porque perceba que nós estamos fazendo uma rotação aqui, né, em torno do plano XY. Né? Então, a gente está considerando aqui uma rotação nesse plano, que é o plano XY, né? E essa rotação ela se dá com a manutenção das coordenadas em Z. Né? Então perceba que eu posso escrever assim, eu posso dizer que o nosso R, obviamente, é uma coordenada X na direção Y, Y na direção J, que do ponto de vista de ângulos, né, é o módulo de R, cosseno de φ1 na direção Y, e o módulo de R, seno de φ1 na direção J. Né? Pelos mesmos argumentos, o nosso R' vai ser x'I mais y'J. Isso aqui vai ser o módulo de R cosseno de φ2 e mais o módulo de R seno de φ2J. Tudo bem? E, na verdade, a gente sabe que θ2 menos θ1 é igual a o φ1 menos φ2 menos φ1 é igual a θ, né? Portanto, o nosso φ2 é igual a θ mais φ1. E daí? Daí que agora a gente pode tirar os valores aqui de x' e de y',
em termos, né, do θ1 e do θ, ou seja, o nosso x', que era módulo de R cosseno de φ2, vai ser o quê? Vai ser o módulo de R, né, que se mantém o mesmo para os dois, eu estou fazendo apenas uma rotação, então na verdade o módulo de R é o mesmo módulo de R', tá bom? Ele se mantém constante. E cosseno de φ2 vai ser basicamente cosseno de θ mais φ1. E o nosso y' vai ser o módulo de R seno de φ2, tá bom? Seno de θ mais φ1. Aí você faz aqui cosseno de arcos, né? A soma de arcos vai ser. Perceba o seguinte, que lógico que tem aqui o vetor R ainda, que eu esqueci aqui, né? Tem o R de um lado, o R do outro aqui, R, né? E R aqui também. E aí você percebe que R, né, vezes o cosseno de φ1, ou seja, esse daqui com esse rapaz aqui é o nosso x, esse R com seno de φ1 é o nosso y, esse R com cosseno de φ1 é o nosso x, e esse R com seno de φ1 é o nosso y. Com isso a gente pode dizer que isso daqui é igual a x cosseno de θ, né, e menos y seno de θ. Pelo mesmo argumento, a gente pode dizer que eu posso dizer o quê? Que isso aqui é x seno de θ mais y cosseno de θ, né? Quando você faz a correlação entre as coordenadas linhas e as coordenadas não linhas, né, você pode representar isso aqui através de uma matriz, que é a chamada matriz de rotação, ou seja, eu organizo aqui o x e y num vetor coluna, e a minha matriz de rotação vai ser cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ, e um vetor coluna também aqui, x', né? Vai ser x, y. Tá bom? Então, esse aqui é uma matriz de rotação no plano, né? No plano XY. Tudo bem? Então é como se a rotação tivesse se dado só no plano XY, o eixo Z aqui eu não estou me preocupando nesse momento. Mas é lógico que todas as coordenadas Z elas foram mantidas, ou seja, tudo que é Z passa a ser igual a Z'. Tá bom? Então nesse tipo de rotação que a gente está fazendo aqui, toda a coordenada Z é igual a Z'. Não houve, né, nenhuma mudança no eixo Z. Então eu posso estender a minha matriz de rotação, que eu vou chamar agora aqui de RZ, né, R em torno de Z de um certo ângulo θ, né, para ilustrar que é uma matriz de rotação em torno do eixo Z, eu posso dizer que é simplesmente cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ, e agora a nossa matriz ela tem que ser 3 por 3, porque eu estou considerando as três coordenadas. Então, esse aqui vai ser 0, 0, 1, 0 e 0. E por que aparece esse 1? Porque Z é igual a Z'. Eu estou considerando agora um vetor qualquer aqui, que ele é escrito como x, y, z. E ele se transforma, agora esse nosso vetor R, né, no caso aqui é o vetor R, né, mas não o vetor Z. Vetor R para R'. E esse R', como a gente já viu, pode ser escrito como x', y' e z'. Mas as coordenadas Z se mantêm, por isso que aparece esse 1 aqui. Tudo bem? O que é interessante da mecânica quântica, de observar do ponto de vista de rotação, na verdade, até do ponto de vista geométrico mesmo, e que vai ser importantíssimo para a gente, é se rotações, por exemplo, de ângulos diferentes ou sobre eixos diferentes, se elas comutam ou se elas não comutam, né? Então, o nosso primeiro teste aqui que nós vamos observar, tentar fazer, é o seguinte. Nós vamos fazer uma primeira situação para ângulos distintos, bom, e eixos idênticos. Bom, o que é isso? Isso é uma situação onde você faz uma rotação e posteriormente faz outra rotação logo em seguida. Então, digamos que eu aplique aqui uma matriz de rotação em torno do eixo Z, de um certo ângulo, agora θ1. E, posteriormente, eu vou aplicar também uma rotação no θ2. Na verdade, a ordem aqui de aplicação é primeiro o θ2 e depois o θ1. A gente analisa a situação da direita para a esquerda, tá bom? O
que acontece com esse produto de matrizes? Né? Eu vou ter matriz do seguinte: cosseno de θ1, seno menos seno de θ1, 0, seno de θ1, cosseno de θ1, 0, 0, 0. E em seguida, a gente tem a matriz cosseno de θ2 menos seno de θ2, 0, seno de θ2, cosseno de θ2, 0, 0, 0 e 1. Quando você fizer esse produto aqui, você vai encontrar a seguinte matriz. Né? Cosseno de θ1 mais θ2 menos seno de θ1 mais θ2, seno de θ1 mais θ2, né? Quando você aplicar aqui cosseno de θ1 vezes o cosseno de θ1 menos seno, isso aqui vai dar esse termo aqui, que é o cosseno dobrado, né? E assim vai, você vai construindo a matriz do produto aí. Aqui vai ficar cosseno de θ1, cosseno de θ1, aqui vai ficar 0, 0, 0, 0 e 1. Então você já observa que ao aplicar rotações sucessivas de θ1 e θ2, eu não mudo a ideia básica, porque isso aqui é basicamente, né, como se eu estivesse fazendo uma rotação aqui de um ângulo θ3, ó, que é a soma dos dois. Então rotações no mesmo eixo, isso aqui não vai mudar muita coisa, é uma rotação como se fosse uma rotação total, né? Ou seja, o nosso θ1 mais θ2 é o nosso θ3. Então, aparentemente, não tem nenhuma novidade aqui. Uma combinação de duas rotações em torno do mesmo eixo, né? Me dá uma rotação final aí, total de θ3. Né? Agora, vamos tentar ver se o produto das matrizes, né, RZ, se for alterado, né, isso aqui vai ser importante para a gente na mecânica quântica, ou seja, se eu mudar a ordem do produto aqui, será que muda a ordem do produto das matrizes? Então, vou pegar aqui novamente o cosseno de θ2 agora. Quando você fizer esse produto aí, o que você vai encontrar? Você vai encontrar novamente que isso aqui vai ficar cosseno de θ2 mais θ1 menos seno de θ1 mais θ2 também. E aqui vai ficar seno de θ1 mais θ2. Aqui vai ficar cosseno de θ1 mais θ2. Não vou deixar vocês aí para testarem isso aí. Mas a gente vai ter novamente essa matriz. Ou seja, é a mesma matriz que a gente encontrou anteriormente. Isso aqui é o nosso θ3. Né? Isso aqui é o nosso θ3. Ou seja, é como se não tivesse feito de fato nenhuma mudança ao inverter a ordem das rotações. Né? A conclusão disso aqui, né, é que RZ de θ1 que multiplica RZ de θ2 é igual a RZ de θ2 RZ de θ1. No contexto de matriz, de produto matriz, isso aqui significa que as matrizes comutam entre si. Né? Ou seja, elas podem ser invertidas, a troca, você pode fazer a troca dessa matriz com essa matriz, que o resultado permanece inalterado. Isso aqui nem sempre é verdade. Né? Quando se fala de matrizes, né, essa troca de matrizes aqui não necessariamente é sempre a mesma coisa. Né? Em geral, a matriz A vezes a matriz B pode ser diferente de B vezes A. Quando isso daqui é igual, você diz que elas comutam, mas em geral elas podem não comutar. Nesse caso específico de rotações no mesmo eixo, né, comutam. Né? Ou seja, o significado físico aqui geométrico, né, é que rotações em torno do mesmo eixo não comutam. Tudo bem? Vamos pegar agora uma situação onde eu tenho aqui ângulos idênticos, tá bom? Que é uma situação diferente, mas eixos distintos. Tá bom? E para facilitar a nossa continha aqui, eu vou considerar, obviamente, né, uma situação mais hipotética, onde eu vou pegar aqui uma rotação em torno do eixo Z de 90 graus, de π sobre 2, né, e outra rotação, né, só para ilustrar aqui, uma rotação do eixo Z de 90 graus, e uma rotação no eixo diferente, por exemplo, o RX. Tá bom?
Então, vou considerar aqui o Rx em torno de 90 graus. O que significa isso? Significa que as matrizes de rotação agora no eixo Z, elas vão ser assim, né? Cosseno de π sobre 2, isso aqui vai ser 0. E no eixo X, né, essa rotação fica como? É a mesma estrutura aqui, só que eu deixo as coordenadas X fixas, né? Ou seja, vai ser 1, 0, 0, 0, 0, e aqui a gente tem cosseno de π sobre 2 menos seno de π sobre 2, seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2. Bom, isso aqui é como se fosse em torno do eixo X. Tá bom? Eu mantenho aqui, nesse caso, Z igual a Z', a gente já viu, e nesse outro caso seria X igual a X'. Por isso que essa coluna aqui se mantém 1, 0, 0, e essa linha também é 1, 0, 0. Tá bom? Se eu fizer o produto dessas matrizes aí agora, então vamos lá. Vou pegar aqui a rotação em torno do Z de π sobre 2. Zero. Vocês podem conferir aí que vocês vão encontrar esse produto aí. Agora, se eu pegar aqui a rotação, se eu inverter a ordem das matrizes de rotação, né, você vai encontrar uma coisa interessante. Ó. Vamos inverter assim essa ordem aqui. Ou seja, olha só, se você comparar essas duas aqui, perceba que elas são diferentes. Né? E aqui a gente tem um grande resultado já que pode ser importantíssimo para a gente, né? Que matrizes, mesmo sendo do mesmo ângulo, né? Ou seja, um ângulo aqui finito, digamos assim, elas não comutam quando analisadas em termos de eixos distintos, né? Ou seja, o Rx vezes o Rx vezes o Rz menos o Rz vezes o Rx, isso aqui é diferente de zero, ou seja, elas não comutam. Tá bom? E você poderia testar qualquer ângulo, né? Não necessariamente é o ângulo aqui de π sobre 2, você pode fazer isso com qualquer ângulo. Na verdade, o que nós observamos aqui é que rotações em torno de eixos distintos para ângulos finitos, né? Ângulos que sejam números não tão próximos de zero, porque a gente vai ver uma situação para rotações infinitesimais que elas podem vir a comutar desde que esse ângulo seja muito pequeno, né, em uma determinada ordem do ângulo, né? Mas rotações em torno de eixos distintos para ângulos finitos não comutam entre si. Bom, então o resultado importante aqui é observar que elas não comutam entre si para eixos distintos. Tudo bem? Para ilustrar justamente esse último caso aqui, eu vou fazer com vocês aqui um exemplo clássico, né? Que é considerar, por exemplo, para mostrar que de fato, né, visualmente isso aqui produz um resultado diferente, né? Vou pegar um exemplo clássico, que inclusive é dado até nos livros básicos de mecânica quântica, de rotação de forma geral, de geometria, né? Que é você considerar, por exemplo, um certo livro, né? Vou colocar um livro aqui no plano XY, e esse livro, né, ele tem aqui, digamos, a parte da capa para cima, né? Apontando aqui para o eixo Z, tá bom? E a parte lateral do livro aqui, para você identificar a orientação, ela está virada aqui para a direção X, que é a sua direção aí visual. Tudo bem? Então aqui é o certo seu livro, né? E aí a gente aplica nesse livro aqui uma rotação em torno do eixo Z de π sobre 2. Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser que a orientação agora do livro, né, vamos tentar visualizar isso aqui, não é tão simples, mas é importante para a gente, né, que ao você rotacionar em torno do eixo Z de π sobre 2, esse livro vai fazer esse movimento aqui. Tudo bem? Esse movimento aqui vai produzir um livro que vai ficar assim. Ele vai ficar ainda no plano XY, obviamente, né? A sua capa vai ficar orientada ainda para a direção Z, porque eu estou mantendo o meu eixo de rotação, só que essa parte lateral do livro aqui, ela está agora orientada para Y.
Tudo bem? E agora a gente aplica uma rotação, né? Daqui para cá a gente aplica uma rotação em torno do eixo Z, e aqui agora a gente aplica uma rotação, vou fazer aqui embaixo para ter mais espaço, né? Aplica uma rotação agora em torno do eixo X de π sobre 2. Se eu aplicar agora essa rotação em torno do eixo X de π sobre 2, o que vai acontecer? Então aqui a gente tem o eixo X, aqui a gente tem o eixo Y, o eixo Z ainda, e eu vou rotacionar agora em torno do eixo X de π sobre 2. Então eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Tudo bem? Quando eu fizer isso, fica fácil de ver que agora o livro passa a ficar não mais no plano XY. Se eu rotacionar o livro dessa forma aqui, nessa direção aqui, que é o eixo X, eu vou ter que o meu livro, né, ele vai ficar orientado, né, com essa parte azul agora para cima. Né? Então o meu livro vai ficar assim, ó. Perceba bem, ó. A capa passa a ficar do outro lado, né? Nesse tipo de visualização aqui eu não consigo ver mais a capa, mas a parte de cima do livro, que é a parte azul, essa lateral do livro, eu consigo ver que ela está apontada agora para X. Então, como eu rotacionei o livro nessa direção, a parte vermelha, né? Em princípio ela está desse lado aqui, bom? Mas eu não consigo ver dado a visualização do livro. Né? Então, na verdade, a gente se orienta só pela parte azul, digamos assim, a parte lateral, e a gente vê que a situação final, né, desse livro é essa aqui. Então, essa aqui é a nossa situação final. Né? Vamos fazer agora, pegar esse mesmo caso aqui, né, e aplicar primeiramente a rotação em torno do eixo X. O que vai acontecer? Se eu aplicar a primeira rotação em torno do eixo X, eu vou fazer agora esse movimento aqui, em torno do eixo X. E aí, o meu livro passa a ficar tá bom? Só que agora eu vou fazer o quê? Vou aplicar a rotação no eixo Z. Eu estou invertendo aqui a ordem das rotações. O que vai acontecer quando eu aplicar a rotação agora no eixo Z? Então, ó, perceba que ao fazer primeiro a rotação em X e depois a rotação em Z, né, eu obtenho uma figura. Se você comparar esta figura aqui com essa figura aqui, a situação final é totalmente diferente. Né? Então, essa aqui é a nossa situação final. Tá bom? Apesar de eles terem iniciado da mesma forma, né, o mesmo eixo de rotação, a mesma coisa, né, a gente começou com a rotação do eixo X e a situação final foi distinta. Agora a capa está de frente para mim. A capa estava apontando agora para a direção menos Y, né? A capa desse lado aqui, ó. Ela está apontando para essa direção menos Y. Né? Entretanto, nessa situação final, né, a gente tem a capa orientada para mim. Aqui a gente já conclui que visualmente, né, RZ de π sobre 2, RX de π sobre 2, isso aqui é diferente de RX de π sobre 2, RZ de π sobre 2, como a gente já tinha mostrado, né, do ponto de vista geométrico, do ponto de vista analítico, através das matrizes. Agora a gente fez uma análise aqui puramente geométrica, né, visual, digamos assim, para mostrar explicitamente que duas rotações, né, consecutivas em torno de eixos distintos, né, elas não comutam entre si. Eu peguei aqui eixos perpendiculares só para facilitar, mas na verdade eixos distintos, né, elas também não comutam de forma geral. Tá bom? Agora nós vamos trabalhar com rotações infinitesimais. O que é uma rotação infinitesimal? Uma rotação infinitesimal é aquela na qual o ângulo de rotação ele é agora um certo epsilon e esse epsilon tende a zero. Né? Então a matriz de rotação, por exemplo, no eixo Z, em torno do eixo Z para um ângulo θ, a gente já sabe que é cosseno de θ, né? Z, seno de θ, justamente desse ângulo Z, 0, 0, 1, que é menos, né? Seno de θ, cosseno de θz, né? E aqui 0, 0, 1. Tá bom? E eu vou pegar agora a rotação em torno do eixo X, né? Só que eu vou fazer com que o ângulo que foi rotacionado no X seja igual ao ângulo rotacionado no Z,
A matriz do x é assim, né? Deixa o eixo x constante, né? Então é 1, 0, 0, 1, 0, 0, cosseno de θx menos seno de θx. Tá bom? Esse ângulo aqui é um θz. Aqui é seno de θx e cosseno de θx. Só que eu vou fazer com que tanto o θz como o θx sejam iguais, seja igual a um certo epsilon, que é muito menor do que 1. Ora, a gente sabe que nesse tipo de aproximação, o cosseno de epsilon, ele é o quê? Ele é 1 menos epsilon ao quadrado sobre 2 fatorial, mais epsilon à quarta sobre 4 fatorial e assim sucessivamente. Ou seja, eu posso dizer que o meu cosseno de epsilon, quando for infinitesimal, ele vai ser aproximadamente 1 menos epsilon ao quadrado sobre 2 fatorial. Basicamente, você aproxima a função cosseno de uma parábola invertida, né? Nas remediações onde o epsilon é zero. Isso não é nenhum absurdo, né? Você tem basicamente que ali próximo, né, de x igual a zero, você tem a função cosseno, né? Ela é uma função assim, ó, né? Ela faz isso aqui. Então, nessa região aqui, você está aproximando o cosseno de uma parábola invertida, que é essa função aqui, né? Já a função seno, em aproximação de série de Taylor, né, vai ficar epsilon menos epsilon ao cubo sobre 3 fatorial, mais epsilon a quinta sobre 5 fatorial. Se você considerar aqui só em primeira ordem, o nosso seno de epsilon é aproximadamente epsilon, que basicamente você está fazendo com que a função seno, que passa aqui pela origem, né, diferentemente da cosseno, né, seja aproximada de uma função linear. Tá bom? Então, na cosseno se aproxima de uma parábola, e no seno você aproxima de uma função linear. Tudo bem? E aí as nossas rotações infinitesimais, elas vão se tornar o quê? Rotação em torno de z de um ângulo infinitesimal vai ser 1 menos epsilon ao quadrado sobre 2. Aqui vai ficar menos epsilon, aqui vai ficar epsilon. Aqui vai ficar 1 menos epsilon ao quadrado sobre 2, 0, 0, 1, 0, 0. Tá bom? E uma rotação em torno do x infinitesimal vai ficar 1, 0, 0, 0, 0, 1 menos epsilon sobre 2. Não. Aqui vai ficar menos epsilon, aqui epsilon, e aqui 1 menos epsilon sobre 2. Tá bom? E daí? Né? O interessante agora é que eu posso estender essa brincadeira toda aqui para qualquer que seja o eixo. No caso, eu posso dizer que o eixo y, por exemplo, né? Em torno do eixo y, eu vou deixar a coordenada y igual. Então, aqui vai ficar assim, ó. Cosseno, né, que é 1 menos epsilon sobre 2. Aqui vai ficar 0, 1, 0 no meio, né, porque o y vai permanecer igual. Só que como é y, muda um pouquinho aqui. Aqui vai ficar epsilon, aqui vai ficar menos epsilon. Né? Diferentemente do x e do z, o y ele inverte aqui. Aqui vai ficar menos seno e aqui vai ficar seno. Você pode mostrar isso geometricamente fazendo a rotação em torno do eixo y. E você vê que a matriz de rotação é um pouquinho diferente para a coordenada, para o eixo de ordenado y. Né? Você inverte basicamente o sinal dos elementos de matriz que correspondem aos senos. Né? Onde tem menos seno passa a ser seno. Onde tem seno passa a ser menos seno. Tá bom? Então aqui fica cosseno ainda se mantém, menos epsilon sobre 2. E daí, pessoal? E daí que agora a gente vai ter um resultado muito importante. Se nós pegarmos agora a relação de computação em torno de y e em torno de x, por exemplo, o que a gente vai ter? Aí perceba, aqui eu já estou considerando nas matrizes de forma individual ordens até epsilon ao quadrado. Né? Eu não peguei aqui, né, porque eu estou considerando infinitesimal, estou desconsiderando esse termo aqui quártico, né, para o cosseno, estou considerando o termo cúbico para o seno, e a partir daí também, né, ou seja, o quinto e quinta ordem, por aí vai. Né? Estou considerando só primeira e segunda ordem, ordem zero, primeira e segunda ordem. Quando eu faço esses produtos aqui, eu também posso considerar só até a segunda ordem. Se você pegar agora o produto contrário, ou seja, primeiro x, depois o y, você vai ter o produto dessas matrizes aí agora.
Olha só, tem alguns termos que são iguais. Por exemplo, esse termo aqui está igual. Esse, né? Esse aqui também está igual. Ele está se repetindo aqui. Mas os termos cruzados aí são diferentes, né? Então, na verdade, quando eu faço aqui Rx, epsilon, Ry, epsilon, menos o Ry, epsilon, e o Rx, epsilon, ou seja, se eu observar, tentar calcular aqui a relação de comutação entre essas matrizes, eu vou encontrar o quê? Vai ficar assim, ó, 0 na diagonal, né? E os elementos fora da diagonal, né? A gente vai ter aqui o Rx, que é esse termo aqui, menos esse aqui, vai ficar menos epsilon ao quadrado. Né? Aqui vai sobrar só epsilon ao cubo sobre 2. Aqui vai sobrar um epsilon ao cubo também sobre 2. Né? Olha só que interessante. Aqui um epsilon ao cubo sobre 2. E aqui um epsilon ao cubo sobre 2. E aqui epsilon ao quadrado. Por quê? Porque eu estou observando que, perceba que 1 menos epsilon ao quadrado sobre 2, isso aqui é igual ao quê? É igual a 1 menos epsilon ao quadrado mais epsilon à quarta sobre 4. Então eu posso subtrair um do outro aqui que independente de qualquer coisa vai ficar 0. Né? Mas olha só, a matriz resultante, né, até a segunda ordem está presente, a primeira ordem sumiu. Né? Perceba que o meu comutador aqui, a minha relação de comutação entre essas matrizes, não existe termos de primeira ordem. Tá bom? Posso quebrar essa matriz da seguinte forma. Posso dizer que é uma matriz aqui que começa com epsilon 2 e aqui é 0, menos 1, 0, 1, 0, 0. Né? Se eu considerar só o epsilon 2 aqui é 0, 0 e 0. Né? E tem um termo de terceira ordem que eu não vou considerar, que é 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Né? Então, descartando, se nós descartarmos, né, os termos de epsilon 2 e epsilon 3, né, que são os termos de ordem superior, veremos que as rotações infinitesimais comutam. Essa é um resultado diferente, né? Mas isso porque nós descartamos, né? Isso porque nós descartamos o termo de ordem quadrática e o termo de ordem cúbica e assim sucessivamente. Ou seja, até ordem epsilon. Né? Até a primeira ordem. Elas comutam. Né? Se eu pegar uma rotação infinitesimal até a primeira ordem, comuta. Mas já na segunda ordem, né, não comuta mais. Então, na verdade, né, se você desconsiderar aqui a segunda ordem em diante, né, você vê que Rx infinitesimal, Ry infinitesimal, né, é igual a Ry infinitesimal, Rx infinitesimal. Ou seja, nessas condições aqui, comuta. Né? Agora, se deixarmos, olha o resultado como é importante aqui, ó, se deixarmos os termos de ordem 2, né, ou seja, de ordem epsilon ao quadrado, o que acontece com essa matriz? Né? A relação de comutação aqui, Rx, Ry, menos Ry infinitesimal, Rx infinitesimal, vai sobrar somente o termo aqui, eu desconsidero, obviamente, o termo de ordem cúbica, né? Que é o termo de ordem quadrática, é 0 menos epsilon ao quadrado, 0, epsilon ao quadrado, é 0, 0, 0, 0 e 0. Essa matriz que você está vendo aí, ela se parece com o quê? Né? Você está vendo aqui como resultado dessa comutação. Se você olhar bem e voltar aqui um pouquinho, né, vamos olhar as matrizes originais. De todas as matrizes que você está vendo aí, a única que pode parecer com ela, né, que tem elementos não nulos nesses termos aqui, é a matriz Z. Porque perceba que tanto x como y tem elementos nulos nessas componentes. Somente o Z não tem. Só que aqui é epsilon.
e lá a gente tem epsilon ao quadrado. Isso significa o quê? Isso significa que para eu criar essa matriz aqui, eu tenho que pegar uma rotação infinitesimal em torno do eixo z, né, de ordem epsilon ao quadrado. Pegar um ângulo epsilon ao quadrado. Né? Se eu pegar um ângulo de epsilon ao quadrado, perceba que lá na minha matriz de rotação vai ser o quê? Epsilon ao quadrado vai ser 1 menos, no lugar de ser epsilon ao quadrado sobre 2, a gente vai ter epsilon a quarta sobre 2. Aí eu vou ter epsilon a quarta sobre 2. Nesse termo aqui eu vou ter menos epsilon ao quadrado. E aqui eu vou ter ainda epsilon ao quadrado. Tudo bem? E aqui é 0, 0, 1, 0 e 0. Se eu considerar só até a ordem quadrática, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Ou seja, pegar os termos só de ordem quadrática, isso aqui ele é descartável, ele é 0, esse cara aqui é descartável. Então, só até a ordem quadrática, a matriz de rotação Z é 1 menos epsilon ao quadrado, 0, epsilon ao quadrado, 1, 0, 0 e 1. Ou seja, essa matriz aqui vai ser essa daqui menos a identidade. Concorda? Então eu vou ter o quê? Rx, epsilon, Ry, epsilon, menos Ry, epsilon, Rx, epsilon, vai ser essa matriz aqui. Mas quem é essa matriz? É a matriz Z quadrática menos a matriz de identidade. Certo? Olha só que interessante. Essa é uma relação importante para a gente. Bom, isso é uma ideia já que diz o seguinte: em segunda ordem, né, matrizes de rotação em eixos distintos estão correlacionados agora com o eixo perpendicular. Então, o eixo XY, né, a comutação de X e Y, está relacionado com o termo quadrático de um eixo perpendicular. De forma geral, a matriz de rotação em eixos distintos agora não comutam mais. Como a gente já tinha visto isso aqui. Né? Só que para ângulos finitos. Né? Então, não comutam mais e o problema já está, né, na segunda ordem. E aparece esse termo de identidade aí. Essa relaçãozinha vai ser importante para a gente. Por quê? Porque a gente vai fazer a conexão posteriormente, né, entre o que a gente sabe de mecânica quântica, né, o que a gente pode associar da mecânica quântica que a gente já viu, e procurar incluir a ideia de momento angular nessas rotações aí. Bom? No contexto da mecânica quântica, o que a gente espera? A gente tem aqui um estado, por exemplo, alfa inicial, um ket inicial, e a gente espera que exista aqui uma operação que eu vou chamar de rotação, vou chamar de D, um operador de rotação, que de alguma forma está relacionado com as nossas matrizes de rotação, que eu ainda não sei exatamente como é que vai ser essa relação, através de um ângulo θ qualquer, né? Vou incluir aqui também um ângulo θ, e um eixo, né? Tem que ter aqui dependência ainda de um eixo, de um ângulo. O eixo também a gente não sabe quem é, vou colocar aqui um eixo K qualquer, né? Está associado à matriz de rotação, e a gente vai produzir o nosso estado aqui, alfa, rotacionado. Então, de forma bem prática, a gente tem que o nosso estado alfa rotacionado vai ser o operador de rotação, que depende dessa matriz de rotação, desse ângulo de rotação e desse eixo, que eu não sei ainda como é que eu vou escrever isso aqui, e ele vai rotacionar o estado original. Então, o operador aqui D, R, que depende do ângulo e de um eixo, vai ser o nosso operador de rotação. Bom? E como é que eu vou introduzir esse operador de rotação? Eu vou olhar para o que a gente já conhece, né? Tanto do ponto de vista de translação, como do ponto de vista de translação temporal, translação espacial e translação temporal. Nós já estudamos isso, que um operador, por exemplo, de momento linear, ele é o responsável por criar o operador de translação, ou por construir o operador de rotação, de translação, né, espacial.
E o hamiltoniano nós identificamos como sendo um operador, né, de evolução temporal. Então ele faz a translação temporal do sistema. De forma geral, a gente tem um operador infinitesimal que é unitário e ele é dado com uma identidade menos um i vezes esse operador aqui, g, vezes o epsilon. Né? Esse g nós já descobrimos que é p sobre h cortado quando a gente está falando de translação espacial. E ele era o hamiltoniano dividido por h cortado quando a gente está falando de evolução temporal. Né? Então, tanto no contexto de translação espacial, como no contexto de evolução temporal, nós já trabalhamos com esses dois operadores. O primeiro operador é o operador de translação, que é P sobre H cortado, só que infinitesimal. Né? E o segundo é o de hamiltoniano. Nesses dois casos, agora o epsilon, ele era um dx, a translação infinitesimal, né? E o nosso epsilon era o nosso dt, para um tempo infinitesimal. Tudo bem? E aí a gente construiu tanto o operador de evolução temporal, que era dado por menos i h cortado, t sobre h cortado, h sobre t sobre h cortado, e o operador de translação também nós construímos ele como sendo ip t sobre h cortado. Esse aqui é o de evolução temporal, e esse aqui é o operador de translação. Fazer essa translação e aqui temporal. Tá bom? Operador de evolução temporal pela translação. Né? Como é que a gente vai introduzir agora a rotação? Aí a gente vai ter que olhar para a mecânica clássica. Por quê? Porque na mecânica clássica, essas ideias são bem estabelecidas. Na mecânica clássica, a função hamiltoniana não é mais um operador que depende de momento e de coordenada generalizada. Ela é o gerador de translação temporal. Ou de evolução temporal, se você quiser dizer assim. No final das contas é a mesma coisa. Né? E o momento é o gerador, o momento linear, é o gerador de translação espacial. Isso na mecânica clássica. Só que a mecânica clássica nos dá mais uma dica. O L, né, que é o momento angular, tá bom? Ele, não lagrangiano, o L mesmo, o momento angular orbital, é o gerador de rotação. Isso é um conceito, né, rotação obviamente espacial. Né? O mesmo L que é dado por R vetor P é o nosso gerador de rotação especial. Então aqui a gente tem um hamiltoniano. Aqui a gente tem o nosso momento linear. E lá na mecânica clássica o momento angular é associado à rotação. Né? Isso é da própria mecânica clássica. Né? Aqui na mecânica quântica, o que nós vamos fazer é simplesmente dizer que o momento angular também vai ser o nosso gerador de rotação. Né? Isso é um dos postulados. Então, nós vamos considerar aqui tanto o L, operador, né, que é o orbital, como o S, que é o de spin, né, são geradores de rotação dos seus respectivos espaços vetoriais. Por que eu coloco assim, respectivos espaços vetoriais? Porque eles são, na mecânica quântica, eles são diferentes. Na mecânica clássica, os dois podem ser associados, à rotação em torno de um centro, que é o orbital, e o de spin, muitas vezes, muitos autores gostam de chamar a rotação em torno do próprio eixo como sendo momento angular interno, né? O momento angular spin. Isso é uma nomenclatura que existe também na mecânica clássica. Mas na mecânica quântica não, essas coisas são diferentes. O L de fato vem, né, de R vetor P e o S
não vem de nada disso. Né? O S, que é o spin, ele não tem uma construção a partir de R vetor P. Por isso que ele é chamado de intrínseco. Né? E esse cara aqui é extrínseco. Deixa eu ver um I aqui. Né? Ou seja, por que ele é extrínseco? Porque ele é externo, ele vem de uma outra relação. E o spin de intrínseco ele existe por si só. Né? Mas todos os dois nós vamos considerar como sendo geradores de rotação em cada um dos seus respectivos espaços. Por quê? Porque o espaço na qual o L está definido pode ser um espaço que pode ter uma dimensão muito arbitrária. Né? Depende muito, como a gente vai ver, do valor do momento angular que a partícula pode vir a ter. E o spin também, a gente já discutiu aqui algumas coisas de spin, ele tem um espaço vetorial definido pelo valor do spin da partícula. Se for um elétron, o espaço é bidimensional. Né? Então, os estados de spin eles seriam bidimensionais para o elétron, mas ele pode vir a ser diferente, eles podem vir a ser diferentes, né? Caso o seu espaço seja maior, tá bom? E aí a gente vai generalizar tanto L, né, S, ou mesmo a soma dos dois, como a gente vai ver depois, né? Ou qualquer outro momento angular nós vamos chamar de J. Isso aqui é um operador momento angular generalizado. Então, quando você vê J nos livros, pode representar, né, um momento angular generalizado, como pode também representar a soma dos dois momentos angulares, o orbital e o de spin. Né? Depende muito da abordagem que o livro está falando. Mas, em geral, os livros mais formais de mecânica quântica costumam chamar qualquer tipo de momento angular de J, que é uma espécie de generalização. Tudo bem? E aí o nosso operador de rotação, que é definido semelhantemente ao caso de evolução temporal e de translação, aqui é x, tá certo? Eu tinha um erro aqui, isso aqui é x. Na verdade é dx. E aqui é dt. Tá bom? dt, vocês corrijam aí. Então, o nosso operador agora de rotação, usando aqui a ideia do operador momento angular de momento angular e um ângulo dφ, nós podemos dizer que é a identidade menos i, o j aqui em torno de um eixo que eu não sei ainda qual é, dφ sobre h cortado, onde esse φ aqui passa a ser o elemento infinitesimal de rotação. Tudo bem? Então, na verdade, eu encontro aqui essa relação aqui, ela não é deduzida de canto nenhum. Ela é uma definição. Né? Ela pode ser encarada como sendo um postulado. Né? É via postulado. Assim como a definição de J, que é postulado. Assim como a definição do próprio J, ela entra justamente aqui. Né? J é o quê? É o gerador de rotação. Assim como P é o gerador de translação espacial, assim como Hamiltoniano é o gerador de evolução temporal. Então a gente introduz aqui o J como sendo um momento angular, vindo lá das ideias de mecânica clássica como sendo um gerador de rotação. Então é ele que entra aí nesse operador aí unitário. Lembre-se que nós provamos aqui em alguns casos para evolução temporal e para translação infinitesimal também que o operador ele é unitário, ele mantém a conservação da norma, ele tem a relação de inversa, ele pode ser feito de forma sucessiva e a gente vai usar essas ideias aqui para provar algumas coisas importantes, tá bom? Se esse cara aqui é o nosso operador infinitesimal, aí a gente começa a observar o seguinte, eu posso me perguntar como é que seria, né, uma rotação finita. O que é uma rotação finita? A rotação finita é aquela que você faz um ângulo φ qualquer em torno de um eixo. Né? Isso no contexto da mecânica quântica. Aí a gente vai usar aquelas mesmas ideias que nós usamos para translação espacial e para evolução temporal
que é você subdividir o comprimento total da sua evolução em diversos elementos de comprimento. Ou seja, eu vou fazer aqui com que exista um n vezes um dφ, que vai me proporcionar o ângulo finito φ. Assim como eu fiz, né? Lá, n vezes dx me dava um ΔX, e eu fiz com que n vezes o dt me dava o t total. Né? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. E aí eu vou fazer o n tender o quê? A infinito. Né? Então, na verdade, o meu operador aqui de rotação finita, que vai estar associado agora aqui a um j na direção k, qualquer, e um ângulo finito, vai ser o quê? Vai ser o limite. Quando o n tende para infinito, a gente fez isso aqui várias vezes, de 1, que é a identidade, certo? Menos jk dφ sobre h cortado, né? Elevado a n. Ou seja, aqui vai ser o limite, quando n tende para infinito, da identidade, mas quem é dφ? Olha só para cá, ó. dφ é φ sobre n, né? Sobre n. Esse limite fundamental aqui nos dá o limite que é a exponencial. Esse cara aqui vai ser a exponencial de menos i jk φ sobre h cortado. Portanto, o nosso operador de rotação em torno de um eixo k, que eu ainda não identifiquei quem é, φ, vai ser dado por este operador aqui de rotação. Então, isso aqui é a rotação finita. Tudo bem? Desta forma, nós podemos dizer que djk de φ vai ser igual à identidade menos i jk φ, né? E aí os outros termos da expansão, né? Menos, aqui vai ficar, se expandir isso aqui, vai ficar isso aqui ao quadrado, vai ficar menos jk ao quadrado, φ ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, menos i jk ao cubo, φ ao cubo sobre h cortado ao cubo, e assim sucessivamente. Percebe que eu recupero até o infinitesimal aqui, né? Se eu considerar que o φ é valor infinitesimal, você descarta os termos de ordem superior. Então você sempre pode fazer isso daí, tudo bem? Esse operador jk, ele pode obviamente ser relacionado a eixos distintos. Se eu estou pegando aqui que é o L ou o S, o L a gente já sabe que a gente tem componente Lx, Ly e Lz. Né? E o S também eu posso ter componente Sx, Sy e Sz. Então o jk também pode assumir esses valores aí, jx, jy e jz de forma bem genérica. Tá bom? O que a gente vai fazer agora aqui? Nós vamos fazer aquela mesma ideia de rotações. Né? Nós vamos associar agora a estes operadores e dizer que este operador jk, ou jx, jy, jz, existe uma equivalência com as matrizes de rotação que a gente tem lá na geometria. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a atuação sucessiva, né, de duas matrizes de rotação, tá bom? Uma relacionada a uma matriz de rotação na direção y, né, tendo aqui o seu vetor unitário na direção x, por exemplo, e também um ângulo infinitesimal. E outra matriz aqui, associada a uma matriz de rotação ry, que está orientada na direção y e um elemento infinitesimal. Ou seja, eu estou basicamente fazendo aqui uma rotação primeiramente no y, né, e depois no x. Porque perceba que a ordem de atuação de operadores na mecânica quântica é primeiro esse rapaz aqui, né, e depois esse cara aqui. Né? Então, isso aqui é uma rotação sucessiva em torno do eixo y de um certo ângulo infinitesimal que vai estar de alguma forma relacionado com a matriz de rotação. Né? Isso aí depois a gente vai discutir no contexto de spin, por exemplo, quem são essas matrizes de rotação lá no contexto de spin. Não necessariamente são matrizes que são bidimensionais ou tridimensionais, depende muito de qual é o tamanho do espaço vetorial que você tem. Né? Se for um espaço vetorial de dimensão 2, as matrizes vão ser matrizes bidimensionais e assim sucessivamente. Né? Então essas matrizes relacionadas às rotações vão ser dependentes do tamanho do espaço. Né? Então aqui a gente está fazendo aqui uma aplicação sucessiva de rotação na direção x e rotação na direção y. Né?
Segundo, a minha definição aqui agora de operador de rotação, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer o produto da identidade menos IJY, epsilon, sobre H cortado, aqui menos JX ao quadrado, sobre H cortado ao quadrado, mais pontinhos, né? Produto 1 menos I, JY, epsilon, H cortado, menos JX quadrado, JY, né? Que é o Y. Que é o Y, H cortado ao quadrado, pontinhos. Bom, esse produto aqui vai ser o quê? Né? Quando eu multiplicar todo mundo aí, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o inverso, RY primeiro, associado a um vetor aqui Rn. Né? Por que eu estou colocando esse N aqui, Y? Né? Que é para dizer que é a orientação do eixo. Perceba que o N é um vetor genérico, né? Unitário, em qualquer direção. Então, por exemplo, aqui eu tenho um N, que é um NX, NY, NZ, um vetor unitário. Então, portanto, quando eu faço o produto J vezes N, eu estou pegando aqui a componente J de cada uma dessas. Se esse cara for só na direção X, né? Se a rotação for em torno da direção X, o NX, eu vou ter o JX aqui. Né? Se o N for NX, 0, 0. Né? E assim vai. A rotação em torno de um eixo N. Bom, aqui a gente tem a rotação aqui em torno do eixo X, NX, Y. Né? Olha só agora a diferença. Vamos lá. Ora, para a gente verificar a relação de comutação, né, a gente pode subtrair uma coisa da outra. Então, se eu subtrair, esse cara é igual, ele cancela. Posso subtrair também quem aqui? Esse JY aqui com esse JY, para se eu subtrair um do outro, né? Quem mais? Esse JX aqui também vai embora com esse rapaz aqui, que eles são iguais. E, pelo que você está vendo aqui, vai sobrando só os termos de ordem superior. Mas esse cara aqui também é igual. Esse com esse, né? Cancela quase todo mundo aqui, ó. E esse com esse. Olha só o que sobra, né? A relação de comutação aqui, a diferença, né? Agora, por exemplo, o comutador, né? Já que são operadores, o comutador de N, Y, X, né? Esse menos esse, né? Com o dr, Y, pegando aqui uma relação de comutação, né, que é um menos o outro, vai ficar o quê? Vai ficar menos JX, JY, epsilon ao quadrado sobre H cortado ao quadrado, mais JX, JY, epsilon ao quadrado sobre H cortado ao quadrado. Ou seja, eu posso ajeitar aqui essa expressão, vai ficar 1 sobre H cortado ao quadrado, o negativo, né, que é menos o comutador de JX com JY, epsilon quadrado. Olha só que interessante. Então, a relação que eu tenho entre os operadores de rotação em uma direção X e aqui os operadores de rotação em uma direção Y me dá uma relação direta com o comutador de JX com JY. E daí? Né? E daí que nós vimos que uma rotação lá no espaço tridimensional, infinitesimal, comutador, né? Menos, esse cara aqui é a matriz de rotação mesmo, né? Menos RY, R é X infinitesimal. Então, vimos que esse cara aqui, infinitesimal, era igual a RZ epsilon ao quadrado menos 1. Olha só que interessante.
Mas quem é RZ ao quadrado? Se eu transformar isso aqui em operador de rotação, quem é esse cara aqui? Né? Quem seria, por exemplo, a matriz de rotação Z, olhando do ponto de vista de epsilon ao quadrado? Quem é um operador aqui associado à matriz de rotação Z na direção Z para epsilon ao quadrado? Quem é esse operador aqui? Esse operador, né, é justamente a identidade menos IJZ, só que é epsilon ao quadrado, então aqui vai ficar epsilon ao quadrado. Bom, é o ângulo ao quadrado, JZ, sobre H cortado, mais, né, aí fica menos quem? JZ ao quadrado, né? Aqui vai ficar epsilon quarta, vai ser epsilon terceira, dividido aqui por 2 fatorial, né? Porque está ao quadrado, era para ser epsilon ao quadrado aqui, H cortado ao quadrado, e assim sucessivamente. Como eu estou desconsiderando os termos de ordem superior, estou pegando só até a segunda ordem, essa matriz aqui, né, vai ser menos IJ epsilon ao quadrado sobre Z. Ou seja, eu posso tentar construir o seguinte, eu posso dizer agora que drx, do operador na mecânica quântica, olhando para essa relação aqui, ó, nx epsilon, d ry ny epsilon, tá bom? Menos 1d ry ny epsilon, que é a relação de comutação entre as matrizes, nx epsilon. Isso aqui pode ser igual à matriz de rotação z, nx para epsilon ao quadrado menos a identidade. Eu posso tentar, da mesma forma que eu fiz aqui para a geometria, né? Lógico que isso aqui é via postulado, eu posso fazer uma associação agora com as minhas matrizes de rotação na mecânica quântica, os meus operadores de rotação na mecânica quântica. Se eu fizer isso, olha só o que acontece. Ó. Quem é este operador aqui? Isso aqui vai ser 1, que é a identidade, menos IJZ, epsilon 2 sobre H cortado, né? Menos a identidade. Cancela esse cara com esse cara aqui. E eu fico só com esse termo aqui. Mas esse termo aqui eu já estou vendo que é igual ao quê? A isso aqui. Então, ó, olha só que interessante. A minha relação de computação entre as matrizes de rotação, os operadores de rotação, na verdade, infinitesimais, fazem com que eu possa tirar uma relação muito importante daqui para frente. Isso aqui vai ser igual a D, RZ, NZ, epsilon ao quadrado menos 1, né? Que é o que eu estou querendo discutir. Eu já vi que isso aqui é menos 1 sobre H cortado comutador de Jx com Jy, epsilon ao quadrado, e desse lado de cá eu tenho menos I, Jz, epsilon ao quadrado sobre H cortado. Cancelo aqui o epsilon ao quadrado de um lado e do outro. Cancelo esse H cortado com esse daqui. E eu tenho aqui Jz, esse aqui, Jy, Jx, Jy, né? Cancelo os negativos também, vai ficar aí H cortado, Jz. Olha só que relação interessante. Uma relação de não comutatividade entre os operadores x, y, z. Então, obtemos uma relação genérica para qualquer que seja o momento angular, gerador de rotação. Né? Pode ser o L, pode ser o S, tá bom? É uma relação genérica entre as componentes de um momento angular genérico, né? E que mostra, né, na verdade, aqui continuando, né, que mostra que elas não comutam. Tais componentes não comutam entre si. Isso é diferente, tá bom,
do que nós tínhamos, por exemplo, para momento linear. Momento linear, as componentes Px e Py, apesar de eles serem geradores de translação, elas comutam entre si. Momento linear comuta entre si. Por quê? Porque rotações em torno de eixos, translações temporais em eixos diferentes, elas comutam, elas dão o mesmo resultado final. Né? Então, quando você faz primeiro uma translação num eixo e depois a outra, você sempre produz o mesmo resultado final. Esse cara aqui é equivalente a esse. Tá bom? Por isso que os geradores de translação espacial eles comutam entre si, componentes diferentes. Agora, como as rotações em torno de eixos diferentes, em geral, não comutam, a gente obtém, né, mesmo para situações infinitesimais de segunda ordem aqui, a não ser que você pegue a primeira ordem, mas a partir da segunda ordem já não comuta mais, a gente observa que essa relação de não comutatividade entre as matrizes de rotação, se for estendida, né, para operadores de rotação na mecânica quântica, a gente obtém que as componentes desse momento angular generalizado não comutam entre si. Então, nós obtemos aqui que para momento angular, de forma geral, esse cara aqui é diferente de zero. Né? O que mostra que este grupo aqui é chamado de abeliano, no contexto de teoria de grupo. Né? É um grupo abeliano. E esse grupo aqui, como não comuta, é não abeliano. Bom? No contexto de teoria de grupo, esse grupo é chamado de não abeliano. Tá bom? Então, daqui a gente tira duas coisas importantes para a nossa discussão. Primeiro, JK é o gerador de rotação em torno do eixo K. Tá bom? E a outra coisa é que rotações, tá bom, em torno de eixos distintos não comutam. Bom, e nós vamos mostrar que essa relação aqui é uma relação fundamental, tá bom? Que vai dar origem a toda a teoria do momento angular que nós vamos ver daqui para frente. O fato dessas componentes Jx, Jk, Jx, Jy, né? Assim como Jx, Jz, você pode fazer também essa mesma abordagem para x, y, para xz, para y, z. Na verdade, essa relação ela é cíclica. Né? Se você pegar aqui, por exemplo, x e zx vai dar o y. Se você fizer agora x vai dar o z, ou zy vai dar o x, o menos x. Aqui vai aparecer o menos caso você pegue a situação anticíclica. Né? Por exemplo, voltando aqui, zy vai dar o menos x. Bom, e assim sucessivamente. Então, essa construção aí, ela é importante. Essa relação final que nós encontramos aqui, obviamente vindo de uma série de considerações, de postulados e associações com a mecânica clássica. Né? Essa relação ela vai ser de fundamental importância, porque ela vai desenvolver toda a teoria do momento angular. Nós vamos encontrar aqui operadores, o operador quadrado do momento angular comuta com cada uma dessas componentes de forma individual. Nós vamos encontrar os autovalores, os autovetores, os autovalores destes operadores. Nós vamos construir operadores escada para o momento angular também, assim como é feito lá em oscilador harmônico. Né? Então tem toda uma teoria aí por trás do momento angular, assim como a teoria dos operadores de rotação. Nós vamos trabalhar com os operadores de rotação também, aplicando aos casos que a gente já conhece, por exemplo, o caso do spin. Spin meio, matriz 2x2, fica fácil de você trabalhar, né, com o operador de rotação. Tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula a gente vai discutir sobre as aplicações de operadores de rotação e as consequências dessa relaçãozinha aqui que a gente acabou de encontrar. Tudo bem? Então, até a próxima aula.